Olá, pessoal, beleza? Vamos continuar com a nossa aula. Nós estamos com a aula 2 de ecologia. Nós vamos falar hoje sobre relações ecológicas, tá? Todos os organismos do planeta mantêm uma íntima relação com o ambiente em que vivem, ok? É dele que retiram seus recursos para a sobrevivência, como energia, água, nutrientes, e é nele que vão se desenvolver diferentes relações com outros seres vivos, tá? Então, nós estamos usando, estou disponibilizando um arquivo desse livrinho aqui, que eu já falei para vocês desde o começo, que a gente está usando, né? E vocês vão ler um texto inicial que eu botei tanto em áudio, vou botar tanto em áudio como está no capítulo, tá? Quem quiser ouvir eu lendo, pode também. Então, o primeiro texto ele vai contar uma história sobre a relação das pulgas nos coelhos. O exemplo das pulgas no coelho ilustra bem uma dessas formas de interação que eu estava falando agora, que nós chamamos de parasitismo. Tá? Então, vocês podem ler esse texto ou ouvir. É bem interessante. Tá? Então, nós também usaremos, esse material aqui que se chama Guia do Estudante de Biologia, tá? E a gente vai usar uma parte dele também para falar um pouco sobre esse assunto. Então aqui nós temos um resumo, a gente vai trabalhar com mais afinco. Então, cabe destacar que nas relações entre diferentes espécies nós vamos ter tanto relações harmônicas, tá? Como relações harmônicas e desarmônicas, tá? Entre as harmônicas, nós vamos dividir entre, nós vamos observar a existência de colônias. Essas colônias, por exemplo, uma colônia de abelha, uma colônia de cupins, uma colônia de formigas, consideradas de mesma espécie, as homotípicas, tá? Que vão ser algas, protozoários e corais sem divisão de trabalho, e nós vamos ter colônias com divisão de trabalho, no caso como as saúvas, tá? Que são divididas em castas com funções. Essas sociedades de relação harmônica e de indivíduos da mesma espécie, elas, ao se relacionarem, elas provocam um benefício a todos, tá? Ninguém sai prejudicado. Já sociedades de espécies distintas, nós vamos ter o que nós chamamos de mutualismo ou simbiose. Por exemplo, o cupim possui protozoários no seu intestino, os bovinos possuem bactérias no seu intestino. O cupim possui esse protozoário para digerir a madeira, tá? A lignina, a lignina que dá toda a força à madeira. A lignina é uma proteína, tá? Que dá toda a força à madeira, a rigidez à madeira, e o cupim, quando se alimenta dela, ele não possui estrutura para quebrar essa lignina. Então ele precisa de uma relação de dependência, de mutualismo e simbiose com outro organismo, tá? O bovino também possui bactérias no seu bucho para digerir também, tá? Então, sem dependência, nós vimos anterior, nós temos a dependência e nós também temos situações sem dependência, espécies distintas sem dependência. No caso, nós vamos chamar de cooperação, comensalismo. O comensalismo, nós vamos ter o processo de cooperação entre espécies, tá? A gente vai avançar melhor ali na frente, isso é um resumo. Comensalismo, tá? Por exemplo, animais que se alimentam de resto das comidas dos outros. A gente vai ver algumas fotos. Inquilinismo, animais que recorrem a outros animais para abrigo, como as orquídeas.
né? Então, ó, nós estamos vendo uma cooperação entre uma espécie de ave e o jacaré, que vai retirar sanguessugas dentro da boca do jacaré, tá? O comensalismo, aqui é um peixe que vai se alimentar de restos desse animal, não trazendo nenhum mal ao tubarão. E o inquilinismo, que nós vamos ver as plantas como as orquídeas, tá? Agora, como eu disse para vocês, nós vamos ter as relações desarmônicas, tá? Nós vamos ter o predatismo, que é o matar para comer, um leão caçando uma zebra, uma onça pegando um tamanduá, tá? Nós vamos ter o canibalismo, que é animais comendo indivíduos da mesma espécie. Canibalismo a gente encontra até num galinheiro, tá? Se você não alimentar as suas galinhas, elas se comem, tá? Por isso até que nas granjas queima-se o bico da galinha para que não ocorra canibalismo. Competição por recursos. Nós vamos ter animais territoriais, tá? Dentro deles nós temos o parasitismo. Animal, planta se alimenta de outro causando prejuízo. Nós vamos ter algumas doenças, inclusive, associadas ao parasitismo. A tênia, né? Que se você comer um porco mal frito, você pode pegar uma doença que é a tênia. Ela fica lá se alimentando do seu alimento, tá? E você começa a se tornar anêmico. Nas plantas, as figueiras matam seus concorrentes, fazendo sombra, nós chamamos de amensalismo. O organismo produz substância que mata ou inibe o desenvolvimento da planta, que nós chamamos alelopatia. Então, aqui nessa tabelinha, nós definimos os tipos de interação e o que essas interações provocam para a espécie 1 e a espécie 2. Tá? Então, quando não temos negativo para nenhum delas, nós temos a interação consumidor-recurso, incluindo predador-presa, herbívoro, planta, parasita, hospedeiro. Tá? Nós vamos chamar de competição. Tá? Quando nós temos para a espécie 1 prejuízo e para a espécie 2 positivo, nós chamamos de mutualismo. Quando nós temos negativo para uma espécie e indiferente para uma outra, comensalismo. Quando nós temos negativo para uma espécie e indiferente para outra, nós também temos o amensalismo, talvez a maioria incidental, tá? Ok, eu coloquei aqui umas cadeias alimentares e teias, só para a gente dar uma observada, nós vimos isso em outra aula. Então, só para lembrar, nós vamos ter os produtores, consumidores primários, secundários, terciários dentro de uma cadeia. Dentro de uma teia mais complexa, a onça é consumidora secundária quando come a capivara, mas é consumidor terciário quando come o tamanduá, que é um insetívoro. E aqui nós temos uma pirâmide de biomassa, tá? Então, toda a pirâmide de biomassa acompanha o desenho da pirâmide de energia. Quanto mais alto o nível trófico, menor a quantidade de biomassa disponível. A única exceção é a pirâmide de biomassa de cadeia alimentar do oceano, aqui representada. Nesse caso, o fitoplâncton na base da pirâmide tem biomassa menor que o zooplâncton que se alimenta deles, tá? Esses aqui são bem pequenininhos. Então, vamos lá. Aqui nós vamos ter uma pirâmide de energia. Essa pirâmide mostra a relação entre os níveis tróficos ao longo de uma cadeia alimentar oceânica. Quanto mais alta a posição da cadeia, menor a quantidade de energia. Aqui é energia, tá? Mais energia. Aqui, pirâmide de números, número de indivíduos. Quando a relação entre os níveis tróficos é mostrada em termos de número de indivíduos, a pirâmide pode assumir diferentes formas. Então, pirâmide de números, com certeza vai ter muito mais capim do que rato e do que cobra, tá? Diferente daqui da questão dessa outra pirâmide aqui, tá? Ok.